O quanto o medo por julgamentos te paralisa. O quanto o julgamento do outro determina a sua vida, aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer. A gente já falou sobre bastante coisa dentro do campo do autoconhecimento, ainda tem muito a ser explorado, mas eu reparei que uma das minhas maiores dores é um ponto que eu ainda trabalho, é uma coisa que a gente tem que lutar constantemente contra isso. É muito curioso, mesmo a gente trabalhando o autoconhecimento, mesmo a gente trabalhando a autoestima, vira e mexe essa sombra aí do medo de julgamentos aparece na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todo mundo já se deparou com esse receio, com esse medo de julgamento em algum momento da vida. E a gente vive numa sociedade de muito julgamento. A gente vive principalmente nessa era da internet, uma era de muitos apontamentos, muitos julgamentos. A gente fala que são os juízes da internet, né? E eu percebo pelas pessoas que conversam comigo, pessoas próximas, amigos, familiares e alunos de yoga também, que comentam comigo sobre gatilhos de ansiedade. E na maioria das vezes, a gente vive uma era muito ansiosa. Eu digo que 90% das pessoas sofrem de ansiedade, de crise de ansiedade, porque ansiosos todos nós somos. A ansiedade, ela faz parte da gente. É um sentimento humano, faz parte da nossa existência. É um sinal de alerta. O nosso cérebro, ele vai emanar ali um comando que gera aquela sensação de ansiedade quando algo sai do controle. Então serve como um alerta quando a gente está numa situação que não é o habitual, ou quando a gente vai passar por algo que desperta esse gatilho de opa, não está no meu controle. Então o cérebro automaticamente manda esse comando. E aí, quando passa a ser uma crise, quando passa a ser um transtorno, quando deixa de ser algo que eu consigo lidar, quando deixa de ser algo que acontece pontualmente e passa a acontecer sem eu esperar, sem motivo aparente. Mas sempre que acontecem essas crises de ansiedade, houve algum gatilho para gerar essa crise. Algum gatilho que fez o seu cérebro acionar aquele comando de luta ou fuga. Se ele acionou esse comando de luta ou fuga, é porque algum gatilho ali sentimental, emocional, mexeu com você. E às vezes são coisas simples, são coisas muito simples. E eu fui percebendo ao longo desse tempo que eu me aprofundei nessa questão da ansiedade, do yoga, de como a gente vive a nossa rotina, o quanto a maioria, se não todos os casos, tinham como origem o medo por algum tipo de julgamento, de opinião alheia. Então, muitos medos vêm por conta de rede social, muitos gatilhos despertam hoje em dia na rede social. Às vezes a gente olhando a rede social é um gatilho de ansiedade. Quem sofre com ansiedade, quem sofre às vezes até mesmo com depressão, com síndrome do pânico, sabe o quanto pode ser um gatilho a gente olhar algumas coisas na rede social. E a rede social é um grande portal de informações, onde a gente vai ter informações de todo tipo, a gente não consegue controlar. A gente tem que ir filtrando o que é melhor para nós, o que é verdadeiro, o que é necessário, o que é bondoso, o que não é, o que tem algum propósito ou não. E nós que vamos ter que fazer esse filtro ao longo do nosso dia, mas às vezes toca numa dor, né? E quando toca numa dor ali, uma dor que está escondidinha, porque a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai vivendo a nossa rotina e a gente não olha os nossos sentimentos. A gente deixa eles guardadinhos. Imagina que a sua mente é como uma tela do computador, né? É como uma memória do computador. Imagina que você abre
várias janelinhas ali no seu computador. Uma hora a memória do computador vai ficar cheia, né? Vai travar o seu computador. E o mesmo acontece com a nossa mente. A gente vai abrindo várias janelinhas e a gente não para filtrar essas janelinhas, para prestar atenção. A gente não se escuta. A gente sente muitas coisas, a gente pensa muitas coisas ao longo do dia e a gente vai deixando passar, vai colocando ali embaixo do tapete, né? Vai deixando escondido. Ah, eu senti um incômodo com certa coisa, mas eu resolvo isso depois. Eu vou deixando para depois os meus sentimentos, eu vou deixando para depois o meu autocuidado. Por quê? Eu tô sempre tentando suprir a expectativa dos outros, no trabalho, na família, na rede social, com os amigos. Eu tô sempre preocupada. Eu preciso colocar uma roupa bonita, mas eu preciso colocar uma roupa bonita para quê? Para que as pessoas vejam como eu estou bem ou porque eu quero me sentir bem? Eu preciso postar uma foto bonita. As pessoas hoje em dia, é a síndrome da rede social, é a falta da presença, de estar presente. Você tá numa viagem, você tá num passeio e você não tá muitas vezes curtindo aquele passeio. Você tá pensando onde você vai tirar a foto porque você precisa postar aquilo. Às vezes você tá diante de uma vista maravilhosa, do mar, numa montanha, num lugar maravilhoso, em vez de você parar, apreciar, ouvir os seus pensamentos naquele momento, sentir a natureza naquele momento, você está pensando, eu já passei por isso, muitas pessoas passam por isso, a gente fica pensando onde é o melhor lugar para tirar foto, porque a gente tem que postar, imagina, a gente vai ter que fazer um post daquilo, e hoje em dia todo mundo entra nessa neura, mas por que a gente tem essa necessidade de mostrar para o outro? De suprir a expectativa do outro. Eu preciso ser um bom funcionário, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa mãe. A gente coloca muita expectativa sobre esses papéis. São papéis que a gente cumpre, mas a gente não olha para a essência, não olha para a raiz, para a origem ali, de onde tudo surge, né? Eu quero tanto ser boa nesses meus papéis, mas eu preciso ser boa comigo mesmo antes. Se eu não for boa para mim mesmo, se eu não souber me olhar, se eu não souber me entender, se eu não tiver o autoconhecimento vai ser a chave para conseguir evitar esses gatilhos que hoje em dia são muito comuns. Então a gente olha, a gente quer buscar aprovação o tempo todo, mas quanto mais você se conhece, quanto mais você se ama, quanto mais você está seguro do seu propósito, entenda que nenhuma pessoa é igual a outra. Não tente se prender a padrões, a coisas que você vê na rede social, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma essência. Não existe a nossa mente, cada um tem um código mental, digamos assim. A nossa mente ela faz parte do universo e os códigos mentais, os códigos energéticos são diferentes uns dos outros. Não existe nenhuma mente igual a outra. Nossas mentes são energias que se conectam ao universo, por isso que fala-se tanto sobre o nosso poder da mente, o quanto a gente consegue atrair. É igual quando você acorda pensando que o dia vai ser ruim, parece que realmente tudo está errado. Quando você acorda pensando que o dia vai ser bom, parece que tudo flui. A nossa mente realmente tem essa questão da atração porque estamos conectados energeticamente com o universo. E não existe nenhum código genético dessa energia que seja igual ao outro. Cada um tem uma essência. Então, comparação só vai trazer gatilho, só vai trazer sofrimento. E a gente vive num mundo onde precisamos nos ouvir mais. Precisamos parar mais para se ouvir,
precisamos parar mais para ficar bem com nós mesmos, com o nosso interior, para aí sim poder estar bem para esses papéis sociais, para aí sim poder pensar em ajudar alguém. A gente precisa ouvir esses pensamentos, entender, compreender, buscar esse autoconhecimento para poder estar bem nos nossos tantos papéis sociais, nos nossos tantos papéis do ego, ali no dia a dia, na rotina, sem se prender ao julgamento. O julgamento alheio não pode te paralisar. Quantas vezes você também já se pegou julgando o outro? Vamos parar um pouquinho de julgar o outro também. Você não tem a dor do outro, você não tem a vivência do outro, você não tem a trajetória que ele teve, você não está dentro da cabeça dele, você não sente o que ele sente, você não sabe quantas janelas ele tem aberta ali na mente dele. Então não tente dizer o que ele deve ou deveria fazer, você não tem a mesma dor que ele. Com certeza o outro está fazendo o que ele acha, o que ele julga ser melhor para ele. E é a vida dele, é a essência dele. Então a gente tentar fazer esse movimento de julgar menos e se preocupar menos com o julgamento, entendendo a nossa essência única. Por quê? Se você não trabalhar no que você gosta, se você não for atrás do que você realmente ama, se você não viver bem com você mesmo, quem vai fazer isso por você? Ninguém. E a vida passa. Quando a gente vê situações, vê pessoas queridas partindo, pessoas jovens que partem, que deixam a vida física do dia para a noite, né? Coisas que a gente demora a entender, a aceitar. A gente vê o quanto somos seres provisórios, né? Como tudo é muito transitório na nossa vida, como tudo é muito transitório na nossa rotina. A única coisa que não muda é a nossa essência. A única coisa que nunca vai mudar é essa energia mental que nos conecta ao universo. A gente pode mudar o plano físico, mas essa energia não muda. Então, que a gente consiga se conectar cada vez mais a isso. Quando bater esse medo do julgamento, quando algum pensamento de julgamento passar na nossa cabeça, a gente tentar se voltar para essa essência, falar, opa, eu não sou isso. Isso é um momento, isso é um papel que eu estou cumprindo nesse momento, mas eu sou muito mais do que isso, eu tenho uma essência. O que eu estou sentindo? Quais são os meus sentimentos? Quando a gente fala em meditação, o que é a meditação? É se ouvir, é você entender, parar por alguns minutos e ouvir os pensamentos que estão passando, os sentimentos, tentar entender o porquê que aquele sentimento está ali, deixar ele passar. A gente não deixa os sentimentos passarem, a gente finge que eles não estão ali e eles vão crescendo, e eles vão crescendo. Às vezes eu sinto uma frustração, às vezes eu sinto raiva e eu finjo que eu não senti, eu acho que é errado sentir aquilo, então eu vou fingir que aquele sentimento não está ali. E aí quando eu não dou atenção para ele, ele vai crescendo, eu não deixo ele passar, eu não enfrento ele, eu não olho. Não fico cara a cara com esse sentimento e ele vai crescendo ali disfarçado dentro de mim. Eu não consigo lidar, não consigo dar nome para o que eu estou sentindo. E isso é muito ruim, a gente precisa dar nome sim para o que a gente sente. Ter sentimentos ruins é humano, faz parte. O que a gente não pode é deixar eles crescerem, é deixar eles ficarem dentro da gente. Vamos dar nome, entender o porquê que aquele sentimento chegou ali e deixar que esse sentimento passe, deixar que esse sentimento vá embora, porque esse sentimento, ele é transitório, você não é aquele sentimento, você é aquela energia pura, você é aquela essência que faz parte do universo. Então a gente tentar fazer esse ciclo de reflexões, porque a gente cai em armadilhas. A nossa rotina é uma rotina cheia
de armadilhas, repleta de gatilhos para a gente se tornar cada vez mais ansioso, estressado, e a gente não percebe. A gente entra, quando eu digo de entrar no modo automático, é exatamente isso. É a gente não conseguir se ouvir, não conseguir ouvir esses pensamentos, não conseguir entender os sentimentos e criando fantasias. Podemos chamar de fantasias isso que a gente cria na nossa cabeça, né? Distorções da realidade, onde a gente vai criando comparações, medos de julgamentos, que às vezes nem existem, mas que a gente cria na nossa mente e a gente sofre, a gente vai criando um ciclo de sofrimento, um ciclo onde a gente não consegue sair disso. A gente acorda pensando no papel que a gente tem que cumprir no nosso trabalho, em como a gente pode ser melhor, em como a gente pode conseguir mais dinheiro, e a gente esquece de se perguntar: o que me faz bem? O que me faz bem? O que eu gostaria de viver hoje? Qual é o autocuidado que eu posso ter comigo hoje? Qual é o ponto que eu quero trabalhar hoje? O que eu quero aprender de novo hoje? Então, tem vários aspectos que a gente precisa trabalhar diariamente. Como eu digo, você trabalhar o autoconhecimento, você trabalhar a gratidão, você viver melhor, não é uma chavinha que vai virar. Não é uma chavinha. Esse vídeo que você vai assistir ou um livro que você vai ler é um processo, Você precisa exercitar a gratidão, você precisa exercitar o autoconhecimento. Não existe fórmula mágica nem chavinha, existem ferramentas que te ajudam, existe método que te ajuda, mas você precisa exercitar. E a gente não exercita, a gente entra nesse ciclo de procrastinação, de deixar para depois as coisas porque a gente está desgastado, porque a gente não sente propósito. E quando a gente não sente propósito, a gente vai empurrando com a barriga. E a gente já acorda com esse peso de, poxa, eu vou ter que trabalhar, poxa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E esquece de fechar as janelinhas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. A gente vai abrindo um monte de janelinhas que vai ficando tudo muito confuso na nossa mente. A gente esquece de dar nome para esses sentimentos. E aí a gente entra nesse ciclo. Aí a gente mal abre o olho, mal acorda, liga o celular e vai olhar o que está acontecendo na rede social, né? O que fulano postou. Aí a gente vê que a vizinha está viajando, ou que comprou um carro novo, e aí a gente começa a gerar comparação na nossa cabeça, mesmo que de forma inconsciente, vai criando aquela coisa de comparação. Mas por que ela tem isso e eu não tenho? Mas a vida dela tá assim, a minha tá assado. E aí a gente começa a entrar nessa coisa, são armadilhas. E quando você vê, você já tá ansioso, né? Você já comeu, você escovou os seus dentes, você fez todas as suas atividades, enquanto você olhava o celular, a rede social, e todos esses gatilhos foram entrando na sua mente, esses gatilhos de você se basear em coisas que não são reais, em padrões que não te cabem, que não são parâmetros para uma vida real, né? A rede social, ela é ali só a parte boa, só aquilo que a gente quer postar, porque afinal tudo que você coloca na rede social também gira em torno desse medo de julgamento. A gente quer passar o nosso melhor, a nossa melhor imagem. A rede social é a febre do julgamento, é a rede do julgamento. É para as pessoas olharem, julgarem o bom e o ruim, o que você tem de legal e o que você não tem. A rede social é isso. E é por isso que gera tanta aflição, tanta ansiedade. Você entra no seu Instagram, na sua rede social, e acaba se deparando com vidas, com padrões que você vai julgando. É o julgamento puro ali. A gente traz isso para a nossa rotina, a gente traz isso para o nosso dia a dia. Então, não estou falando que você deve deixar de ver redes sociais, mas porque
Eu acho a rede social muito válida, é uma rede de informação muito importante, uma rede de conexão muito importante. Se não fosse a rede social, a gente não conseguiria se conectar com tantas pessoas ao mesmo tempo. É aqui que eu me conecto com muitas pessoas, então a rede social é muito importante. Eu, formada em jornalismo e comunicação, defendo o uso da informação e da rede social de forma consciente. Mas a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas da nossa mente, né? Do nosso dia a dia, desse nosso medo, desses nossos gatilhos que acabam despertando, e entender que a rede social é um universo, que a nossa rotina é outro, e entender também que a gente precisa usar como uma fonte de conexão, uma fonte de inspiração, e não uma fonte para comparações, para frustrações. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, se a gente não está perdendo muito tempo com medo do que o outro vai pensar, medo de estar fora do padrão, e a gente perde muito tempo com isso ao invés de viver realmente a nossa vida, viver realmente aquilo que a gente tem para viver nossa realidade. A gente perde oportunidades valiosas. Isso vai fazer toda a diferença na sua rotina, estar mais presente e filtrar para evitar que esses gatilhos, essas armadilhas da rotina cheguem até você.